Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. E hoje a gente vai fazer uma parte 2 a respeito das tarifas do Trump. O que a gente vai ver hoje vai ser basicamente uma análise das opções que o Lula teria caso o pior aconteça. O que seria o pior? O pior seria aquele cenário que a gente viu no vídeo de ontem. Se você não assistiu, por favor, assista, até para você conseguir acompanhar o que eu vou fazer aqui agora. Nós estamos analisando o caso do Brasil baseando-nos numa situação imaginária de uma ilha que produz cocos e que tem lá a sua base monetária de moedas. A gente viu que nessa ilha, inicialmente, tomando a ilha como uma analogia do Brasil, inicialmente o preço do coco custaria uma moeda, e depois da paulada das tarifas do Trump, ao fim de uma certa oscilação, os preços estacionariam num patamar bem mais elevado do que o atual. Nós teríamos uma queda nos preços, num primeiro momento, mas em seguida eles tomariam uma tendência de alta, bem forte. Eu resumo isso nessa situação aqui. Antes nós tínhamos 100 moedas, 100 cocos, então o preço de cada coco é a quantidade de moedas dividido pela quantidade de cocos. Eu até deixei isso numa forma mais, digamos assim, matemática, se você me permite. Espero não incomodar você com isso aqui. Mas o que eu estou dizendo aqui, que o preço do coco é a quantidade de moeda dividido pela quantidade de cocos. Então, se inicialmente você tinha 100 moedas e 100 cocos, o preço inicial do coco era 100 moedas dividido por 100 cocos, ou seja, uma moeda comprava um coco. Depois do impacto das tarifas, supondo que você tivesse ainda com 100 moedas na base monetária, supondo que o governo não tivesse aumentado isso aqui, a produção cairia para 10 cocos. Então o novo preço do coco seria R$10. A questão que a gente vai discutir nesse vídeo é: tem como consertar isso aqui? Tem como fazer com que essa situação extremamente ruim volte à situação inicial? Bom, uma vez deslocados os preços, porque, veja só, qual é o problema que existe por trás de toda essa bagunça? Houve um desequilíbrio entre quantidade de moeda e quantidade de mercadoria. De novo, eu estou sendo bonzinho, estou supondo que o Lula não vai mexer na quantidade de moeda. Supondo que a moeda fosse constante, a produção oscilou, a produção caiu, né? Então o novo preço passou a ser dado por um número que desfavorece o brasileiro, torna o coco muito caro. Repara aqui então, o que a gente tem que analisar é o seguinte: o que tem de errado nessa expressão, nessa conta? O que tem nessa conta que nos prejudica e onde que a gente poderia tentar consertar isso? Bom, eu já antecipo a você que, uma vez deslocados, preços têm muita dificuldade de voltar ao seu patamar anterior, seja favorável ou desfavorável. Quando acontece uma coisa como essa, veja, isso daqui não é uma coisa não é um ajuste de preço decorrente de oferta e demanda naturais. Houve um incidente de percurso, houve uma questão tributária, e isso mexeu com a produção. Isso mexeu com... Eu falo tributária porque, na verdade, a gente está falando basicamente de um imposto que vai ser cobrado de importação para as empresas que estão lá nos Estados Unidos. Então, já antecipo, você vai ver com seus próprios olhos qual vai ser a dificuldade aqui. Veja só. Vamos retomar essa fórmula aqui. Veja que o preço, ele é a quantidade de dinheiro dividido pela quantidade de coco. Certo? Nós chegamos aqui num número bem desfavorável. Como é que nós poderíamos fazer, por exemplo, para retornar este valor a este aqui? Bom, é
é só você olhar aqui, você vai ver com seus próprios olhos, você vai falar, André, isso aqui é igualzinho ao que tem aqui em cima, a menos do fato de que aqui é 10 e aqui é 100. Bom, se a gente colocar, eu até vou fazer isso numa outra cor aqui, para ressaltar o que a gente está pensando. Se a gente colocar mais um zero aqui nesse número, você concorda comigo que aqui a gente voltará a ter 1 por coco? Concorda? Basta colocar um zero a mais aqui, essa expressão aqui, essa divisão, voltará a dar 1, que é o preço inicial, o preço que a gente tinha antes do caos começar. Só que uma coisa é pegar o giz e escrever um zero na lousa. Outra coisa, por isso que matemática e economia são coisas totalmente diferentes. Outra coisa é você ver se como é que faz isso. Aqui na lousa eu pus um zero, mas na prática o que significa isso? Bom, na prática, esse zero que a gente colocou aqui, repara que ele multiplicou por 10, fomos de 10 para 100, a quantidade produzida de cocos. Pergunto a você, você acha que é viável aumentar, esperar que essa quantidade de cocos aumente, por qualquer motivo que seja, assim, num passe de mágica, no estalar de dedos? Tão simples como colocar um zero aqui na lousa? Não. Para que isso aqui aconteça, para que a produção, que supondo atingiu 10 cocos, volte para 100, você tem que fazer muita coisa certa na economia. Você tem que ajudar muito os produtores. O setor produtivo vai ter que parar de ser sacaneado, em outras palavras. Porque para o cara que produzia 10 voltar a produzir 100, veja, a troco de que ele vai fazer isso? Ele não exporta mais para os Estados Unidos. No mercado interno, nessa altura do campeonato, depois das tarifas, a situação econômica está muito pior, muito mais gente está desempregado, o poder de compra caiu mais ainda. Então, por que razão ele pularia de 10 cocos produzidos para 100? Eu não vejo como. De novo, você teria que ter uma mudança total. Não digo que seja impossível. O Lula amanhã pode acordar, bater a cabeça na parede, criar juízo e criar as condições econômicas e políticas para que a produção volte de 10 para 100. Mas a gente sabe que isso é improvável. Então, mantido tudo constante, contar que de 10 vai para 100 é um sonho. Então, a possibilidade mais inteligente de todas, que seria aumentar a produção, essa não vai acontecer. Vamos pensar, nós temos aqui uma fração, né? Lembra lá da escola, do colégio? Isso aqui é uma fração. Esse carinha de baixo chama denominador, a carinha de cima chama numerador. A gente acabou de ver que consertar o valor desta fração, fazer isso aqui voltar a ser 1, pelas vias de mexer aqui embaixo, no denominador, isso não vai rolar. Porque isso implicaria aumento de produção e isso não há base para acreditar que isso vai acontecer. Então, se você não vai conseguir mexer aqui, bom, vamos pensar assim, eu gostaria que, vamos fazer o raciocínio de trás para frente, eu gostaria que aqui desse 1. Tá bom. Se eu não posso mexer aqui embaixo, bom, só posso mexer aqui em cima, né? Para mexer aqui em cima, o que eu tenho que fazer para que essa fração aqui dê 1? Se aqui embaixo é 10, aqui em cima vai ter que ser 10 também. Quer dizer que a quantidade de moedas circulando na economia vai ter que ir de 100, que é o que tinha inicialmente, para 10. Vai ter que encolher a quantidade de dinheiro rodando na economia. Como é que você consegue isso? Como é que você consegue enxugar essa quantidade de dinheiro que circula na economia? Aumento de juros. Ah, então vamos aumentar os juros, né? É. Só que é o seguinte. Se você aumentar os juros, aí você fala, mas por que, André, que vai enxugar? Por que aumentando o juro vai de 100 para 10? Porque as pessoas não vão querer ficar com dinheiro no bolso, nós vamos botar o dinheiro no banco. Então, esse dinheiro que vai ficar no banco, ele não vai contar para esse cálculo aqui, para a base monetária. Ele vai contar para outros fins, mas não para este cálculo que a gente está fazendo aqui. É um dinheiro que vai ficar investido, congelado, ele não vai ser usado para compra e venda. Então ele vai ser subtraído desse total. Se você aumenta os juros, digamos que de 100 reais, 100 moedas circulando na economia, você passaria a ter 10. As outras 90 ficariam no banco investidos.
Então você teria 10 moedas circulando. Ah, então resolveu o problema, né? Porque ó, 10 dividido por 10 dá 1. Então não é assim. De novo, economia não é matemática. Aqui é fácil fazer isso. Apaga um zero e a fração dá 1. Só que pense o seguinte, quando eu apago um zero, significa que a gente diminuiu a liquidez da economia. Tá? Pensa no mundo concreto, no mundo real, no mundo da economia. Você enxugou a liquidez da economia. Você tirou o dinheiro da mão das pessoas. Elas estão com menos dinheiro para comprar. Então, você concorda comigo que aqui embaixo, no denominador, o que vai acontecer? Esse 10 aqui de baixo vai diminuir. Sei lá, digamos que ele vá para 1. Fala, nossa, André, mas por que ele vai para 1? Ora, ele vai para 1 justamente porque haverá menos dinheiro disponível na mão das pessoas para elas comprarem. Então o produtor de coco vai falar, não, agora quer saber, agora nem 10 cocos eu vou fabricar um coco e tá bom, e olhe lá. Então o que vai acontecer? Isso aqui vai acabar voltando para 10. É um mecanismo de compensação. Portanto, nesse primeiro momento, fica muito claro o seguinte, que voltar para esse ponto inicial de equilíbrio, que já nem era grande coisa, porque vamos combinar, né? Que grande maravilha de preços a gente tinha até 2 dias atrás. Não era nada maravilhoso. Mas, considerando que poderá vir pela frente, isso aqui será o paraíso. Isso aqui seria bom se conseguíssemos voltar para cá. Só que você acabou de ver aqui que através do mecanismo mais imediato que os governos têm na mão, que é a taxa de juros, isso não vai ser possível. Aí aumentar a produção também não vai ser tão fácil. Primeiro porque o Lula não quer. E mesmo que ele quisesse, você quer ver uma coisa? Vamos supor, de novo, a gente precisa fazer isso aqui chegar em 1, né? Vamos voltar à situação inicial aqui do cenário pós-Trump. Você tinha aqui 100 moedas, lembra? E aqui eram 10 cocos. E aqui você tinha 10 reais por coco. Vamos supor que o Lula decidisse fazer assim, não, eu vou melhorar a situação econômica do Brasil, eu vou baixar os juros. Eu vou baixar os juros porque baixando os juros eu vou incentivar o camarada a produzir. O que vai acontecer? Ah, tá bom, vamos supor, não é bem assim, tá? Não é só porque os juros baixaram que o sujeito vai se animar a produzir mais coco, porque precisa ver lei trabalhista, precisa ver um monte de coisas, né? Mas vamos supor que só os juros já fossem suficientes para fazer o produtor querer passar sua produção de 10 de volta para 100. Tá bom? Digamos que acontecesse isso. Ah, então aqui vai voltar para 1, né? Então, não vai voltar para 1 pelo seguinte, como você agora baixou a taxa de juros, então a sua base monetária, a quantidade de dinheiro circulando na economia, ela vai aumentar. Por que ela vai aumentar, André? Porque tem dinheiro no banco que as pessoas vão falar, ah, como o juro caiu, não compensa deixar o dinheiro no banco. Eu vou sacar e vou gastar. Então aqui em cima você passaria a ter, por exemplo, 1.000. A base monetária aumentaria para 1.000. Não porque imprimiu mais dinheiro, mas porque as pessoas foram no banco e sacaram de volta o seu dinheiro. Ficaram com ele. E esse dinheiro que está com você é o que conta para fins desse cálculo. No fim das contas, ia voltar para 10. Então, repara que a coisa é séria. Nós não estamos brincando, nós não estamos especulando, nós estamos usando pura teoria econômica. A mais elementar possível, num modelo muito simples de uma ilha com cocos e moedas, mas que fica muito claro que, uma vez perdido o ponto de equilíbrio inicial, é muito difícil você voltar nele. Essa aqui é a segunda parte dessa discussão das tarifas do Trump. Eu ainda pretendo fazer pelo menos mais 2 vídeos a respeito disso, porque ainda temos o que conversar a respeito. Mas isso aqui é o que de mais imediato o Lula poderia pensar em usar, em termos de ferramentas econômicas, monetárias principalmente. Você vê que isso daqui vai dar em nada, né? Por este vídeo é só. Deixe aqui embaixo seus comentários, suas críticas e nos veremos em breve, tá? Como eu te falei, teremos mais alguns vídeos a respeito da questão do Trump. Até mais.